Ninguém Vai Te Salvar é um filme dirigido e roteirizado por Brian Duffield, que foi o roteirista de alguns filmes como Amor e Monstros e também Espontânea, e nos apresenta a Brin, uma garota reservada e que também é muito excluída da sociedade por conta de seu passado obscuro, mas que precisa vencer seu transtorno de ansiedade para lutar contra invasores nada convencionais à sua residência. E esse filme parece ser só mais um filme, mas algumas coisas me chamaram bastante a atenção, como o fato dele ter poucas falas e também o fato dele ser um filme de invasão alienígena, mas com uma mensagem por trás muito forte. Hoje vamos conversar um pouco sobre essa forma de contar a história, lembrando, claro, que é só a minha opinião e a minha análise. Então, se vocês discordam, deixem aí nos comentários pra gente trocar essa ideia bacanuda. E também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se gostarem, porque ajuda demais, e também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos que tem bastante coisa bacanuda. Então o filme já começa nos dando um panorama da nossa protagonista Brin. Vemos como ela vive isolada e como as pessoas parecem não querer socializar com ela, pois nós temos uma cena em que ela acena para uma pessoa e essa pessoa apenas vira o rosto e finge que ela nem está ali. E todo esse fato torna ela uma pessoa muito solitária, e isso é comprovado quando nós vemos ela indo visitar o túmulo de sua mãe e também quando ela escreve uma carta para uma tal de Maud. Nós podemos então sentir que algo aconteceu e que ela não consegue superar o seu passado, mas nós não sabemos ainda. Após essa pequena apresentação da personagem de todo o seu entorno, daquela cidade onde ela vive, nós temos o primeiro embate contra esses seres alienígenas, na qual ela confronta um que tem um poder de telepatia e acaba o matando com uma miniatura ali de uma casa, de uma residência que ela estava construindo da cidade. E essa cena ela é muito bem dirigida, porque pelo fato dela não ter diálogos ou falas, nós conseguimos ouvir todo o som ambiente, como o ranger dos passos dela e até mesmo a respiração e tudo mais, e nós vamos ficando cada vez mais apreensivos por conta disso. Então essa direção é perfeita nisso. E nesse momento eu pensei que o filme ele iria só abordar isso, uma pessoa que vive isolada sendo atacada por alienígenas. Porém esse filme ele tem uma substância muito mais profunda. Isso porque quando ela tenta ir até a polícia para falar o que aconteceu, ela acaba encontrando os pais de Maud e a mãe acaba cuspindo no rosto dela, dando a entender que ela fez alguma coisa, que algo aconteceu. E por conta disso ela tem uma crise de ansiedade muito grande. E essa cena ela é muito, muito boa mesmo, assim, a direção dessa... Não que, lógico, isso é horrível isso, mas a cena ela é bem dirigida, ela é bem conduzida, pois ela acaba dando uma pista de que algo aconteceu ali com a Maud e que provavelmente a mãe da Maud culpa a Brin por causa disso, Ela culpa ela por causa de algo que aconteceu, nós não sabemos ainda, e o diretor ele consegue conduzir bem essa cena pra gente ficar meio que suspeitando de que a Brin fez alguma coisa com a Maud, E essa cena também ela é muito interessante porque a mãe da Maud, ela não grita com a Brin, ela não fala nada, elas ficam em alguns momentos se olhando ali por alguns segundos até que ela cospe na garota. Então a gente tem todo esse momento de tensão que precede ali o cuspe, e essa cena é muito bem feita ali, e tudo mais. Então ele também dá a entender de que algo está acontecendo, de que algo aconteceu no caso, Depois de ter esse ataque de ansiedade, a Brin então decide fugir desse local, dessa cidade, porém ela não consegue porque o ônibus em que ela estava foi tomada por pessoas possuídas por esses alienígenas, porque eles têm alguma coisa na garganta que provavelmente os aliens colocaram nele, e aí eles meio que viram zumbis, sabe? Então ela tem que descer desse ônibus e fugir, e eu acho essa cena bem legal mesmo, porque pra mim essa cena mostra que ela estava tentando fugir de alguma coisa, de certa forma ela estava tentando fugir do passado dela, porque a cidade representa um passado que ela está tentando fugir e está tentando esquecer de tudo que aconteceu. Porém esses alienígenas, eles não deixam ela esquecer, eles não deixam ela seguir em frente, não deixam ela só viver a vida dela, Eles estão lá para que ela confronte realmente o passado dela, e ela realmente começa a fazer isso, ela começa a confrontar o passado dela quando ela vai visitar o túmulo da Maud, e nós vemos que a garota morreu com apenas 12 anos, então alguma coisa aconteceu nesse intervalo aí, Aconteceu quando ela tinha 12 anos, Alguma coisa, ela morreu, mas
como será que ela morreu. E toda essa cena, ela é bem sugestionada, nada é dito, como sempre nesse filme, que eu digo, tem poucas linhas de diálogo nesse filme, mas ele é sugestionado a nós entendermos que a Brin se sente culpada pela morte da Maude e que aconteceu há muito tempo atrás, né? Aconteceu quando a garota tinha apenas 12 anos. Então essa cena eu acho bem interessante para mostrar que ela tá conseguindo confrontar o passado, ela tá começando a confrontar o seu passado, e os alienígenas, eles meio que servem para isso, sabe? Eles servem para não deixar ela fugir do passado dela, para que ela enfrente realmente o passado dela. Ela acaba tendo que voltar para a residência dela, né? E ela continua se confrontando com o seu passado, pois esses aliens de diferentes tipos continuam vindo para cima dela, e a cada vez que ela derrota um desses aliens, parece que é como se fosse o subconsciente dela se esforçando para não lidar com o luto e também com a perda que aconteceu ali, né, da Maude e tudo mais. Ou até mesmo, em último caso, a culpa que ela sente pela Maude ter morrido. Até que nós chegamos realmente no ápice do filme, no qual ela se esconde em uma sala que está cheia de cartas em que ela escreveu para sua amiga falecida. Então vemos como essa personagem ela é bem solitária e, como eu disse já no caso, ela se sente muito culpada pela morte da sua amiga. E o que eu quero deixar bem claro com esse vídeo é como o Brian faz isso, né? O Brian é o diretor e o roteirista do filme. Ele não faz isso através de diálogos mega expositivos, mas sim através de cenas chaves, de momentos chaves da trama, como por exemplo a construção da miniatura da cidade. Também quando a Brin acaba indo visitar o túmulo de sua mãe, o cumprimento não correspondido ali que ela tem no começo do filme com outro morador da região. E por fim, essas infinidades de cartas ali em que ela escreveu para sua amiga. Todo esse conjunto da obra mostra como essa personagem é solitária, mostra como essa personagem está sofrendo um luto ali gigantesco, como ela tem a culpa muito grande, como ela não quer lidar com o passado dela, como ela só quer viver a vida ali sem ter que lidar com o passado dela, que às vezes é algo muito mesmo prejudicial para nossa saúde, né? E então esse diretor, ele faz com maestria que ele mostre e não fale, que é algo que eu gosto bastante. Eu não gosto de coisas muito expositivas. Eu sei que às vezes pode ficar meio confuso, mas às vezes o intuito do filme é que você não entenda completamente ele na sua primeira assistida, que você pense sobre ele, que você tenta achar ali algumas brechas do que o diretor quis passar. E lógico, como sempre eu digo, cada pessoa tem uma interpretação diferente. Então o diretor, ele faz o filme com o ideal dele e nós assistimos e podemos ter outras visões ali do que o diretor fez. A partir do momento em que ele lança o filme não é mais dele, o filme é das pessoas que vão assistir, consumir e ter as suas próprias ideias. Quando ela é pega pelo aquele raio vermelho e fica paralisado e aquele alienígena introduz um bicho na garganta dela, nós vemos outra coisa também bem interessante. Ela sabia que aquilo era uma espécie de miragem, né? Quando ela entra naquele momento lá em que ela consegue ver a Maude, em que tudo tá perfeito, em que o mundo está ideal, ela percebe que aquilo tudo é uma miragem. E isso só uma pessoa completamente traumatizada poderia realmente entender que aquilo é uma miragem e sair daquela realidade. Pois ela sabia que a vida não era boa daquele jeito. Ela sabia que a vida era uma merda, era uma bosta, que as coisas que ela fez tinham consequências e que ela não enfrentou as consequências, ela tinha que enfrentar as consequências. Não, claro, ela enfrentou porque todo mundo excluiu ela, mas ela tinha que enfrentar o passado dela, ela tinha que enfrentar aquela realidade e ela sabia que a realidade não era perfeita daquele jeito. E somente ela, uma pessoa traumatizada, tinha forças o suficiente para enfiar a mão dentro de sua garganta e tirar o bicho. E aí, a partir disso, cria-se então uma Brin genérica que vai atrás dela e nesse momento ela consegue, né, a Brin verdadeira consegue matar a genérica. E é quase como se ela estivesse renascendo, é quase como se ela estivesse matando a antiga Brin para renascer agora como uma nova Brin. É como se ela fosse a Fênix, né? O Wiki de Fênix do Cavaleiro do Zodíaco. Bom, e depois disso ela é abduzida e os aliens colocam a mão na cabeça dela. E nós temos a explicação de por que ela se sente tão culpada e do porquê a mãe da Maude a odeia. Quando elas eram jovens, quando elas tinham 12 anos, elas duas brigaram, né? A Brin e a Maude acabaram brigando e no momento de raiva, a Brin acabou pegando uma pedra e dando na cara da sua amiga, da sua melhor amiga ali, matando ela, né? Depois disso, ela acaba escrevendo a sua primeira carta para a sua falecida amiga e finalmente entendemos que ela era uma pessoa de 12 anos que foi ignorada pela sociedade por conta de um crime que ela cometeu, criando uma barreira que impedia ela de lidar com o seu passado. Mas agora ela se via tendo que confrontá-lo, afinal de contas ela não tinha saída, porque tudo estava no subconsciente dela e os aliens estavam forçando ela
para conseguir ver aquilo e confrontar o passado dela. Após isso, né, eu não entendi muito bem essa parte, e é isso que eu digo quando às vezes nós não entendemos tudo do filme, né? Eles devolvem ela na Terra, eu não sei o motivo deles terem devolvido ela na Terra, não sei se é porque ela era muito traumatizada ou se é porque, sei lá, N motivos ali. Se vocês têm alguma coisa aí, se vocês acham alguma coisa aí, alguma teoria, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ler, mas eu eu mesmo não entendi essa parte. Ela é devolvida na Terra e nós vemos ela vivendo feliz para sempre ali, vamos dizer assim, com aquela população que foi todas tomadas por Alien, né? A Brin, ela finalmente conseguiu confrontar o seu passado, ela entendeu as gravidades das coisas que ela havia cometido e já não mais se culpa por tudo, ela já não tem mais toda aquela culpa, ela sabe que ela cometeu algo horrível, mas ela sabe que as pessoas amadurecem, que as pessoas... É porque é complicado dizer isso porque ela matou alguém, mas você entende o que eu tô dizendo, né? Que ela entendeu a gravidade, ela entendeu isso, ela conseguiu confrontar todo o seu passado, ela conseguiu olhar para o futuro, vamos dizer assim, né? E ela finalmente vai conseguir conviver em paz agora com essas pessoas que são aliens e não são pessoas que a odeiam por ela ter feito isso, né? Bom, esse filme como um todo eu acho ele bem interessante e mostra como dá para misturar vários gêneros, como terror, ficção científica, um thriller e ainda assim ter uma ótima mensagem por trás de tudo isso. Fazer aquela coisa que tem uma essência a mais, sabe? Mas então foi isso, essa foi a minha opinião e a minha análise sobre o que eu achei aí de Ninguém Vai Te Salvar, um filme aí que eu achei bem interessante. Não esqueçam de deixar nos comentários a sua opinião, o que vocês acharam, a sua análise aí pra gente trocar essa ideia maneira. Também compartilha com quem gostou do filme ou quem não gostou, ou quem quer conhecer um pouco mais sobre o filme, compartilha com essa rapaziada. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque ajuda muito o canal, porque aí eu também entendo que vocês gostaram e trago muito mais, mas ajuda de verdade o canal, ajuda bastante mesmo. Também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos, que tem bastante coisas interessantes, inclusive confiram os outros vídeos desse canal, porque tem muita coisa bacanuda, eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisa. Também verifiquem a descrição desse vídeo, comentem dicas e sugestões. É isso, muito obrigado e até a próxima análise de filme.